Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula de História de hoje. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a diversidade cultural brasileira, tá? No decorrer do trimestre nós falamos muito sobre os grupos sociais e as diferenças nas sociedades, a diversidade cultural entre as sociedades. No entanto, eu gostaria de trazer isso um pouquinho mais para o Brasil, um olhar um pouco brasileiro, para nós conhecermos melhor o nosso país, tá bom? Então espero que vocês gostem e vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar no seguinte termo: somos um, mas somos vários. Isso se refere à nossa diversidade cultural, à diversidade do nosso povo brasileiro. O que quer dizer a palavra diversidade? Uma variedade muito grande. Em um país tão grande como o nosso, existe sim essa variedade, tanto na questão linguística da fala, quanto na alimentação, nos costumes, nas festas tradicionais. Enfim, existem muitas culturas dentro de um único país. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso para vocês. Como nós já sabemos, o nosso país é composto por uma grande miscigenação populacional, ou seja, o nosso país ele foi construído com uma população muito diversificada, certo? Nós iniciamos aí com os indígenas, que eram os povos nativos, depois vieram os portugueses, os africanos, e assim também vieram outras nações, né? Outros povos diferentes, como por exemplo os japoneses. Daí também vem o fato de o nosso país ser conhecido como um país acolhedor, porque desde o nosso processo de colonização, desde a descoberta do Brasil, nós sempre acolhemos povos de outras nações. Nós sempre ouvimos falar que os índios são os filhos da terra, eles são os nossos povos nativos, é o início ali da população brasileira. E isso é verdade, tá? Porém, a realidade indígena hoje em dia não é tão boa quanto deveria, né? Na verdade, está muito longe disso. Hoje em dia, eles vivem em áreas demarcadas, que também são conhecidas aí como reservas florestais, né? Porém, existem muitos que não vivem nessas áreas. Hoje em dia, a população indígena no Brasil é muito reduzida. Estima-se que quando os portugueses chegaram, existiam cerca de 3 milhões de índios esparramados em todo o território brasileiro. Hoje em dia, está entre 250 e 300 mil. E ainda assim, sua maior... Deixa eu ver como que eu posso pensar aqui a palavra. Concentração está na região norte do país, né, no Amazonas, e também na região nordeste. Então, assim, tivemos uma redução muito drástica na quantidade de indígenas aqui no país. E a cultura indígena nos ajudou a construir também muitas coisas. São costumes indígenas que nós temos até hoje. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, pessoas da Europa não têm o hábito de tomar banho todos os dias por conta do frio. Esse hábito que nós temos de tomar banho todos os dias vem dos indígenas. Então, assim, quem não gosta de tomar banho, cascãozinho e tal. Então, vem aí dos indígenas mesmo esse hábito de tomar banho todos os dias. Além disso, nós também vemos aí muitas derivações na língua, né? Muitas palavras que são de origem indígena que nós continuamos utilizando até hoje, assim como também hábitos alimentares, como por exemplo o consumo da mandioca, que nós aqui na região Nordeste consumimos muito mesmo. Os negros também foram muito importantes na nossa história. Eles chegaram no Brasil na condição de escravos e em vários aspectos eles sofriam e continuam sofrendo até hoje, como por exemplo eles sofrem muito preconceito, assim como os indígenas. Os negros hoje em dia, a sua maior concentração está aqui na região nordeste do país. Eles vivem sim em outras regiões, porém o maior número, ali, a concentração maior dos negros está aqui na região do Nordeste, tá? A luta negra pela, não, na verdade não só negra, assim como também da indígena em busca da igualdade, eles não querem ser melhores nem piores, eles querem mesmo ter uma questão de igualdade de todos no Brasil, vem durando aí até hoje, certo? Porque nós sabemos aí, já foi discutido em sala de aula, vários contextos diferentes em relação a essa luta negra. Outro grupo que ajudou também na formação da diversidade cultural brasileira
foram os imigrantes, né? Daí nós podemos colocar de uma forma geral, como os portugueses, japoneses, de tantas outras nações. Eles entram aí como imigrantes porque eles vieram também em busca de trabalho, porém, eles não eram vistos como escravos, eles não eram, por mais que a vida deles também fosse sofrida, que não fosse tão fácil, mas eles não eram escravizados como os negros e os indígenas eram. Então, tinha essa diferença, eles chegaram aqui como homens livres, ao invés, ao contrário dos africanos, dos escravos. Ao longo dos anos, a cultura brasileira foi se modificando, daí foi de acordo com a polarização, cada lugar diferente do Brasil existia uma predominância maior de um determinado povo, entendeu? Então, por exemplo, aqui na região sul do país, lá no Rio Grande do Sul, Paraná e tudo mais, existia uma grande concentração de europeus. Daí a cultura sulista já é um pouquinho mais puxada para o europeu. Então, existe essa diferença cultural no Brasil de acordo com a polarização da população, a quantidade de pessoas das suas culturas, certo? Hoje em dia o Brasil está dividido em 5 regiões, vamos dizer assim, que são Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, 5 regiões. E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a cultura de cada uma dessas regiões, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês também essa questão da variedade linguística que tem entre elas, tá? Embora sejamos aí um único país, o português do Brasil nós sabemos que é muito diferente do de Portugal, porém dentro do próprio país existe uma diferença linguística muito grande. Então, assim, eu fiz uma listinha aqui que eu vou ler para vocês em relação às variações linguísticas, vamos dizer assim, os dialetos brasileiros, tá? Que nós temos aí em todo o nosso território. Então, vai contando. Baiano, brasiliense, caipira, carioca, florianopolitano, ou manezinho da ilha, fluminense, gaúcho, mineiro, nordestino central, nortista, paulistano, recifense, serra amazônica e sulista. Então, assim, em cada região, às vezes até dentro de uma única região, existem vários tipos de língua, vamos dizer assim, de variações linguísticas diferentes, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Fiquem agora com o vídeo que eu vou estar colocando para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau. Brasil, teu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, da de Nosso Senhor, Nosso Senhor, Brasil. Pra mim, abra a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado.
cantar-te dos meus versos. O Brasil sendo aqui tá bamboleio que faz gingar o Brasil do meu amor. Pega de Nosso Senhor, Nosso Senhor, Brasil. Pra mim, pra mim. Abra a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim. Deixa cantar de novo trovador, América e a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando e pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil.